E hoje vamos falar sobre um tema que vocês mais me pedem aqui. É polêmico? É interessante? Vamos falar sobre o curso de psicanálise e o que eu estou achando do segundo semestre. Vem comigo? Ó, vocês aí imaginando 1 milhão de assuntos diferentes, né? Mas não, tem bastante estudante aqui de psicanálise e outros cursos afins também, ou até pessoas que querem entrar na área. Então o pessoal tá curioso para saber um pouquinho como que é o curso. Vamos comentar um pouco. Antes de mais nada, se inscreva neste canal. Meu nome é Hector, sou estudante de psicanálise, estou no segundo semestre ainda. 1 ano de 4 é bacharel. Então vamos conversar um pouquinho. E claro, deixe seu comentário, compartilhe, você que está estudando, vamos conversar e trocar uma ideia para agregar um pouquinho a nossa conversa. Agora vamos direto ao assunto. Bom, o curso de psicanálise ele é bacharel, são 4 anos, estou no primeiro. E nesse segundo semestre foi abordado vários assuntos diferentes, o que foi bem legal. Dentre eles, ética psicanalítica, desenvolvimento sexual e psicossexual, a clínica em Freud, escolas psicanalíticas e a estrutura do psiquismo. Indo por partes, ética foi a primeira matéria que a gente entrou, a mais densa, porque é muita teoria. Fomos desde lá de trás, começando em Aristóteles, até chegar à ética atual. É uma matéria muito legal, apesar de ser muito teórica. Por quê? Quando a gente fala de psicanálise, a gente fala em terapia, o terapeuta ele precisa ter uma ética muito grande e saber se portar em várias situações que aparecem no dia a dia. Um exemplo clássico: um paciente nosso cometeu um crime. O que a gente faz? Um assassinato? Um crime grave? O que a gente pode fazer? A gente deve notificar as autoridades? Deve manter o sigilo? O que a ética tem a dizer sobre isso? E outra situação mais grave. Esse paciente vai cometer, pretende cometer, e ele solta ali na sessão essa vontade que ele tem, que ele está quase cometendo um crime e você pode impedi-lo. O que você faz? Você interfere? Como que isso pode ser conduzido? Então a ética, ela vai muito num campo profissional. Agora, partindo para um outro ponto, passamos para um próximo tópico que seria o desenvolvimento sexual e psicossexual. Como a nossa mente se transforma, se molda a partir do nosso crescimento e como a sexualidade está envolvida nesse processo. Então isso é muito legal de se estudar, porque a psicanálise em si, ela já tem um quê de quebrar os tabus aí e ser muito polêmica nesse ramo. Indo lá de trás, Freud já falava que a sexualidade está presente na infância. Na época dele, isso era um tabu. Chamaram, né? Poxa, tá louco? A criança é um ser inocente, puro, não tem sexualidade envolvida. E Freud bateu nessa tecla, tanto que hoje nós enxergamos sim que a sexualidade está envolvida desde a infância. Mas, ao contrário do que muitos pensam, quando a gente fala de sexualidade, não estamos falando do sexo em si, mas de todo um processo que vem desde o desejo, da formação do ser, do sujeito, de como o sujeito se enxerga o mundo ao seu redor. Então é muito, mas muito bacana mesmo. Partimos também para as escolas psicanalíticas. Esse é um termo bem legal porque a gente acaba estudando como Freud desenvolveu uma escola psicanalítica, uma primeira abordagem mais profunda sobre a psicanálise, mas vieram surgindo outras escolas, ou seja, outras abordagens, outros estudos, autores que foram trabalhando, mas em determinado momento, por exemplo, Melanie Klein, ela começou a estudar mais a psicanálise na infância, no brincar. Como que isso se desenvolveu? Foi criada uma linha de pensamento que destoa um pouco de Freud. Lacan ele veio se desenvolvendo com uma linha de pensamento um pouco mais estruturado, uma linguagem mais estruturada e criou outra linha de pensamento. Winnicott é outro autor que veio desenvolvendo a sua linha de pensamento. Então essas escolas elas acabam atuando muito junto com o pensamento desses autores. É bem legal de se entender os tipos de escola que existem, quais as diferenças entre cada uma. Isso é bem enriquecedor, porque a gente não aprende apenas história, a gente acaba usando isso no nosso dia a dia, porque dentro da terapia, como um profissional, você vai escolher determinada linha de pensamento para seguir,
que você entende, que você estuda mais. Então, aos poucos, a gente é apresentado a esse contexto como um todo e, futuramente, vamos afunilando em determinadas linhas de raciocínio. Isso é bem legal de se entender. E daí partimos para a estrutura do psiquismo, que é muito legal de você entender como que o aparelho psíquico ele é descrito. Freud, em determinado momento, constituiu esse aparelho psíquico e ele criou uma imagem para a gente entender melhor de como o nosso psiquismo ele está montado. Assim como um aparelho, um órgão, por exemplo, do nosso corpo. O nosso corpo ele não tem um rim, por exemplo, como que ele funciona? Qual que é a estrutura dele? Assim Freud fez do psiquismo. Ele construiu uma estrutura que possa ser descrita, estudada e explicada. Freud ele foca muito nessa explicação. Ele tenta deixar os seus trabalhos, os seus livros, os seus textos cada vez mais entendíveis para que a população em geral possa conhecer. Se você pegar, por exemplo, hoje um texto de Lacan, nossa, é sofrível para ler no início. É muito subjetivo, é muito técnico, muito estruturado, é um texto complicadinho de ler, bem pesado. Agora, você pega Freud, nossa, uma maravilha. Freud ele explica as coisas com uma clareza, com uma didática, que ele sempre exemplifica, sempre dá os seus atendimentos, os seus pacientes como um exemplo para ilustrar melhor as técnicas, que é sensacional. E dentro dessa matéria a gente entende perfeitamente como está desenhado um aparelho psíquico. Olha aqui uma imagem que bonitinho, como fica fácil da gente entender. Por último, estamos entrando em clínica em Freud, que eu ainda não consigo comentar para vocês, porque estamos abordando neste exato momento. Então não tem muito o que falar ainda, nem li os livros. Esse é um ponto que eu quero falar um pouco com vocês agora, inclusive os livros e a estrutura geral do curso. Vamos lá, agora falei um pouquinho das matérias. O que eu acho? O curso em si ele é maravilhoso, de verdade. Porque existe hoje no Brasil, não só no Brasil, mas em vários países, inclusive no mundo, uma discussão muito grande em torno da psicanálise. Porque ela não é regulamentada aqui no Brasil. Não tem, por exemplo, um conselho como a psicologia. O que deve ou não ser seguido? Como um curso deve ser estruturado? Tanto que muita gente faz um curso ali de 2, 3 semanas e já começa a atuar com a psicanálise, o que eu não acho que seja o correto. Porque a psicanálise ela é um processo de anos de estudo. Seja por um curso, como eu estou fazendo um nível superior, um bacharel de 4 anos, ou seja com os seus próprios estudos, de ler os livros. Só para vocês terem ideia, nesse segundo semestre eu tinha 13, 14, 15 livros para ler. 15 livros, cada um com 200, 300, inclusive da Melanie Klein com quase 600 páginas. Como que você lê isso aí em 3 semanas e já entende toda a teoria para exercer essa profissão que é tão importante e tão subjetiva, profunda, reflexiva? Não tem como. Então assim, o curso ele serve de base para você saber o que estudar, quando estudar, onde estudar. Ele tem uma linha de progressão muito boa. Você começa no básico, você vai entendendo aos poucos e se aprofundando até realmente chegar na teoria principal ali de cada escola psicanalítica, como eu mencionei, e começar a atuar. Inclusive, a atuação depende de você também passar sobre análise. Você não só será um analista, como também será analisado. É importante que você passe por esse processo para exercer a profissão de forma completa. É um dos pilares da psicanálise. Então, o curso em si ele não deixa nada a desejar. A plataforma da Cruzeiro do Sul Virtual, que é onde eu estou fazendo a faculdade, é muito boa. Para quem já fez, talvez tenha uma dificuldade no começo. Primeiro semestre você sofre um pouquinho para entender, mas de verdade, são 4 anos. Depois do segundo semestre que você já acostumou, no resto você tira de letra. Inclusive, os trabalhos que integram, agora no final do semestre, eu tenho um trabalho que integra todas essas matérias. Ele é muito bacana, muito simples de fazer, mas no começo a gente bate cabeça e dá um trabalhinho. Mas depois que você pegou o jeito, vai que vai. E vocês também cursaram na Cruzeiro do Sul Virtual? Já estão cursando? Querem cursar? O que vocês acham? O que eu posso comentar num vídeo? O que eu posso trazer num vídeo de forma mais profunda para a gente discutir? Deixa aqui o seu comentário, sua sugestão e vamos debater um pouquinho melhor sobre isso. Que tal? Deixa esse convite aberto e não deixe de me seguir também lá nas redes sociais. Eu vou deixar o link aqui embaixo
E qualquer coisa, podem mandar mensagem. Eu espero vocês no próximo vídeo. Ó, e não esqueçam de tomar água, hein? Tô aqui falando e nem tô tomando.